Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para fazer o resumo da semana do que foi discutido no grupo de estudos de Aligner. Queria aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas aos novos membros, tá? Dizer que o nosso grupo de estudo tem o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar, de compartilhar os conhecimentos na área dos alinhadores ortodônticos, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente conversar hoje um pouco sobre os attachments, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver a definição e as funções, principais funções dos attachments nos alinhadores ortodônticos. Bom, nós temos essa definição aqui, que os attachments podem ser definidos como acréscimos em resina composta, colado na superfície do esmalte dentário, e que tem como função gerar retenção ou auxiliar como apoio para determinados movimentos ortodônticos realizados com alinhadores. Então, são duas funções básicas dos attachments. Primeiro, dar retenção ao alinhador na boca, para que ele fique bem adaptado, isso principalmente nos movimentos de intrusão, ou em outros movimentos também, e também ajudar como apoio, pela forma anatômica do dente, a gente tem alguma dificuldade de fazer o movimento, principalmente quando esse movimento é mais extenso, e aí a gente utiliza o attachment como um apoio para que a gente trabalhe com um sistema de força mais adequadamente e que a gente aumente a eficiência, certo? E aumente também os limites de movimentação com os alinhadores ortodônticos, tá bom? Então, hoje nós temos dois tipos básicos de attachments, nós temos os convencionais, que são os attachments que são mais conhecidos, e agora estão surgindo os attachments chamados otimizados, desculpa. Os attachments otimizados, eles parecem, os estudos indicam que parece que ele aumenta o horizonte dos alinhadores ortodônticos, quer dizer, ele permite maior movimento mais extenso, e alguns movimentos que a gente tem dificuldade estão melhorando com esses attachments otimizados. Então, uma definição de attachment convencional, o objetivo, a função dos attachments convencionais, eles são projetados para proporcionar a retenção necessária para determinados movimentos com alinhadores ortodônticos, como a gente tinha conversado, certo? Então, eles são attachments padronizados que a gente usa em todos os casos, certo? Sem uma grande individualização de caso a caso, certo? Então, aqui nós temos exemplo, attachments retangulares, nesses incisivos centrais, tá? Que são attachments convencionais. Já os attachments otimizados são attachments novos, que, como eu já falei, ainda estão em desenvolvimento, mas eles são projetados de uma maneira para liberar o melhor sistema de força, um sistema de força personalizado para cada dente, certo? Então, ele não é um attachment único, ele leva em conta, para ter o seu formato, a forma, a anatomia de cada dente e o movimento que esse dente vai sofrer, certo? Então, ele tem como referência, para ter o seu formato, a largura do dente, o longo eixo e o contorno, do dente. Então, assim, ele consegue proporcionar, através do attachment e o contato com o plástico, um melhor sistema de força, um sistema de força mais eficiente, um sistema de força que mantenha mais os níveis de forças adequados, tá bom? Então, com isso, espera-se que ele tenha uma maior eficiência e, como eu já falei, que aumente a possibilidade de movimentos com os alinhadores, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um attachment otimizado de extrusão, certo? Nesses dois premolares, attachments otimizados de extrusão. Veja que eles têm um formato um pouco diferente, certo? E esse formato, essa forma desse attachment, ele é avaliado, estudado de acordo com o movimento e com a anatomia do dente que irá se submeter a esse movimento, tá bom? Bom, mas é uma dúvida que muitas pessoas têm, é que como é que a gente seleciona um attachment, certo? Então, isso é uma função dos sistemas de alinhadores, dificilmente um ortodontista ou a gente vá em troca de informação com os consultores técnicos dos alinhadores, dos sistemas de alinhadores, a gente vai determinar, eu quero um alinhador, eu quero um attachment dessa maneira. É possível, sim, a gente determinar.
quando a gente tiver uma maior experiência, quando a gente tem uma boa experiência, a gente pode solicitar uma troca de uma attachment por achar que o outro faça um movimento melhor. Mas isso, principalmente no começo, quando a gente está nessa curva de aprendizado, a gente não tem que se preocupar muito com isso, porque a seleção do attachment é realizada pelo próprio sistema de alinhadores. Por exemplo, o D-Aligner a gente já indica os attachments que devem ser usados para o movimento adequado em cada um dos dentes em nossos alinhadores, certo? O profissional, o ortodontista, tem a liberdade, sim, de pedir a alteração desse attachment, mas normalmente não há necessidade, porque a gente já tem um protocolo bem estabelecido de attachment para cada movimento e para cada dente, certo? E a variação desse attachment, da forma, do tamanho desse attachment, é de acordo com o grupo de dentes a ser movimentado e o movimento que eu desejo. Então, existem attachments de intrusão, existem attachments próprias para extrusão, attachments que ajudam no giro, controle radicular, e assim sucessivamente, tá? Então, dependendo do dente, da anatomia do dente, também do movimento que eu desejo, eu tenho um attachment indicado para essa situação, tanto nos attachments convencionais como nos attachments otimizados, tá? E a aplicação desse attachment, como é que a gente aplica esse attachment? Normalmente, eles são utilizados nos dentes que sofrem maior movimentação, certo? Então, um dente que eu tenho um giro maior, ele às vezes é necessário um attachment, um dente que eu vou precisar inclinar mais, ou então, em dentes que eu preciso apoiar para que haja retenção desse alinhador para um movimento. Por exemplo, eu quero incluir os incisivos inferiores, mas se eu, nesse movimento, nessa construção do alinhador, esse alinhador fica com uma tendência exclusiva. Então, a gente coloca no pré ou no molar attachments de retenção. Então, neste caso, não é o attachment escolhido não para o movimento, mas para dar a retenção adequada ao alinhador, certo? Bom, aqui está um exemplo de como é que a gente seleciona os attachments, mais para a gente entender, para a gente matar a nossa curiosidade a respeito dos attachments. Então, por exemplo, esse aqui é um protocolo bem simplificado, certo? Mas, normalmente, se eu tenho um dente que precisa de uma rotação, eu vou usar que tipo de attachment? O ideal é um attachment vertical, certo? E que ele seja biselado na direção oposta à rotação. Então, isso aqui é uma regrinha que pode ser modificada a partir do momento que eu preciso mais de um movimento, como nesse segundo aqui, ó, rotação mais extrusão. Então, eu vou usar um attachment gengival, mais em faixa com bisel na direção oposta, certo? E assim sucessivamente, se eu precisar uma rotação mais um tipo, uma rotação mais um tipo de molar, rotação de molar superior. Então, nós já temos os attachments, e isso vai mudando com o surgir de novas informações, de novos conhecimentos, mas a gente já tem todo protocolado qual attachment a gente utiliza, aqui no caso são attachments convencionais, em cada caso de movimentação, em cada grupo de dentes. Então, isso aqui serviu mais como exemplo, para exemplificar, para vocês entenderem como é que o sistema de alinhadores escolhe o alinhador, escolhe o attachment para cada alinhador, para dependendo do movimento e do grupo de dentes, tá bom? Então, tá aqui, ó, como eu falei para vocês, naquele primeiro caso lá, ó, a gente conversou que para rotação, somente para rotação, a gente prefere um attachment vertical, biselado, né, na direção oposta à rotação. Está ocorrendo aqui nesse canino, certo? Então, eu vou corrigir esse canino, certo? Então, eu faço um attachment vertical, ó, certo? Biselado, ele é mais estreito de um lado para o outro, biselado está pequeno, mas é um biselado, certo? E ele está posicionado para a correção desse canino, ok? Além do tipo de attachment que a gente vai utilizar para cada movimento, dependendo também do grupo de dentes, a gente também trabalha a partir de uma certa quantidade de movimento. Então, de acordo com a extensão do movimento, a gente necessita ou não de attachments. E por isso que nem todos os dentes vão attachments, somente aqueles que normalmente são os que sofrem maior movimento. Isso os attachments para movimentação. Os attachments de retenção, não. Normalmente, os dentes servem de apoio para reter, para que o alinhador movimente outros dentes. Mas os attachments de movimentação
são normalmente colocados nos dentes que têm maior movimentação, uma extensão de movimento maior. Exemplo, aquele mesmo exemplo. Eu vou usar o attachment para corrigir uma rotação, certo? Eu já sei que ele é um biselado vertical, tipo que a gente viu naquele canino. Então, eu tenho na minha tabela já quantos graus eu vou movimentar por alinhador, por série de alinhador. Então, eu posso movimentar entre 1 e 3 graus por série de alinhadores. Eu boto a taxa nesse dente a partir de quanto? Se esse caso, esse paciente exigir para correção dessa maloclusão, uma rotação maior do que 4 graus, a partir de 4 graus, já é bom a gente colocar o attachment. No caso de uma rotação simples, o melhor é o biselado vertical, como a gente já conversou. Também já tem um pré-determinado, isso aqui serve mais como uma observação para vocês, quanto eu preciso fazer de sobrecorreção do movimento. Isso porque a gente sempre faz sobrecorreção, assim como na ortodontia convencional, é bom a gente fazer uma sobrecorreção, porque a gente sempre tem uma tendência à recidiva. Então, a gente sabe que na rotação, a gente faz 20% de sobrecorreção. Então, se eu tenho lá 10 graus de rotação num dente, no incisivo, por exemplo, eu coloco nos meus alinhadores 12 graus de rotação, uma sobrecorreção para que eu tenha um movimento e eu termine com esse dente na posição adequada. Se for o canino, a gente não aumenta 20%, a gente aumenta 30%. Então, se fosse 10 milímetros, eu teria que colocar 13, seria a sobrecorreção, tá? E aqui a limitação, uma observação, é a limitação do tanto de graus que eu posso corrigir nos dentes a rotação. Então, no D-Align, a gente corrige até 22 graus somente com o alinhador. Se a gente precisar de uma correção maior, a gente usa o que a gente chama de aparelho híbrido, certo? É o alinhador com elástico, com mini implantes, com botões, certo? Para que nos auxilie na correção específica desse problema, no caso aqui, a rotação. Ok? Essa tabela a gente tem do D-Align, certo? Mas a fonte inicial já foi bastante modificada, era do professor Marazzi e da professora Spitz, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco como é que funcionam os alinhadores. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do que interessa diretamente ao credenciado, à pessoa que vai trabalhar com o sistema D-Align, sistema de alinhadores D-Align, ou um outro sistema qualquer. Então, esse artigo eu passei para vocês, certo? É um protocolo clínico, a gente tem algumas diferenças que a gente até conversou na semana no grupo durante a semana, certo? Mas é mais ou menos isso aqui o que a gente precisa que se faça para conseguir a adaptação, a colocação dos attachments. Então, o protocolo de instalação, ele tem aí 6 etapas. Primeiro, a gente isola, certo? O template, a gente vai já conversar se vai isolar realmente ou não. Depois faz profilaxia do dente, ataque ácido e passa o adesivo. No terceiro passo, a gente aplica a resina composta dentro do casulo, certo? Depois fotopolimeriza, o attachment sobre a superfície dentária, sobre a superfície do esmalte. Depois remove os excessos, dá acabamento, e aí a gente vai provar já a primeira série de alinhadores, ou a série de alinhadores que a gente vai colocar. Ok? Então, quanto ao isolamento, é comum, esse artigo do Guedes, ele sugere que 40 minutos, no mínimo, antes da colocação dos attachments, a gente faça o isolamento com Cel-Lac, ou qualquer outra substância dessa isolante, certo? Ele alega que facilita a remoção do template, após a polimerização, e também evita a soltura do attachment, porque evita que essa resina una-se ao template, certo? Mas não tem consenso na literatura, que a gente viu que em alguns casos, alguns autores sugerem isolar com o Cel-Lac ou qualquer outro isolante, mas muitos não, porque alegam que o excesso dessa substância isolante pode modificar um pouco a espessura, a forma do attachment, né? E pode também, com o selante, contaminar a superfície do esmalte, diminuindo a adesividade do attachment. Eu, particularmente, eu não utilizo selar e a gente não aconselha no sistema de aligner selar o template. A gente acha que não é necessário isso. A gente consegue deslocar bem esse template desde que a gente tenha um cuidadinho na hora, depois que finalizar a
polimerização, como a gente vai ver, tem um cuidado na remoção do template, tá ok? Bom, depois que, se isolando ou não, eu pego o template, eu vou fazer a profilaxia do dente, o ataque ácido e passar o adesivo, certo? Então, a profilaxia, como qualquer restauração, como uma colagem de Brett, a gente faz com pedra pomes ou uma pasta profilática sem óleo, né? Oil free, certo? Coloca o afastador de lábios, tenta manter a superfície de colagem o máximo isolada, faz isolamento relativo com o rolete de algodão, certo? Para que esteja mais seco possível. Faz o ataque ácido. Aqui a gente chama a atenção que não precisa fazer o ataque ácido em todo o dente, somente na região onde a gente vai colocar o attachment, até para facilitar depois a remoção. Porque o excesso que fica, se for fora da região que a gente fez o ataque ácido, ele não tem adesividade ao esmalte do dente tão grande, é fácil remover, tá? E depois nós passamos o adesivo, certo? De acordo com a especificação do fabricante, e a gente pede que jogue um pouquinho de jato de ar, com uma distância mais ou menos de uns 30 centímetros, para que remova o excesso de adesivo. Tá aqui, essas fotos são do artigo do Guedes e colaboradores, né? Então, veja que ele faz o ataque ar somente na região onde vai ser colocado o attachment. Tá? Depois, nós vamos preencher os nichos com cuidado, evitando bolhas, certo? Cuidado para não ficar bolhas, porque senão o attachment vai ficar na forma diferente. Então, vai prejudicar o movimento, tá bom? Deixar um pequeno excesso em cada nicho para que a gente tenha a certeza que esse attachment vai ficar preso ao esmalte. Então, ele vai escoar um pouco, mas vai exercer uma certa pressão sobre o esmalte, a gente que dá a certeza que ele vai ficar bem fixado, tá? Depois a gente remove esse excesso na remoção do excesso e no acabamento, tá bom? Então, tá aqui, novamente, uma imagem do artigo do Guedes colaboradores, tá? Preenchendo o casulo, certo? Ele diz quando ele preenche com resina Flow, ele pede para preencher do fundo do casulo para a extremidade, até para evitar a formação de bolha. E aqui cabe mais uma observação sobre o uso da resina. Se usa resina em bastão ou se usa resina Flow. Não há consenso, novamente, na literatura. Então, o que é que a gente vê? Alguns autores defendem o uso da resina Flow pela sua capacidade de molhamento, esse escoamento que ela tem preenchendo todo o casulo, certo? Mas ela, por ter menor resistência, pode ser removida durante a remoção do alinhador, ela pode fraturar, ou então durante o esforço mastigatório. Então, a vantagem da Flow é o preenchimento da cavidade que se dá melhor pela capacidade de molhamento. Porém, ela é mais frágil do que uma resina em bastão. A resina em bastão é o contrário. A resina em bastão ela é mais resistente, mas fica mais difícil você preencher e não deixar bolhas no casulo, tá? Então, mais fácil você alterar a forma do attachment. Então, mas com um pouco de experiência, quem trabalha com resina constantemente, com certeza consegue preencher todo o casulo, certo? Permitindo uma boa adesividade, uma maior resistência com resina em bastão e também uma forma adequada do attachment. Eu, particularmente, continuo utilizando a resina Flow, certo? Até que saiam pesquisas que mostrem se ela é melhor ou é pior, se ela deve ser evitada, eu continuo usando a resina Flow e tenho poucos casos de fratura na minha prática clínica, tá bom? Depois nós vamos fotopolimerizar, certo? Os attachments. Lembra que o template tem que estar bem adaptado. A gente sempre faz uma pressão nesse template apicalmente, certo? Empurrando na incisal dos dentes, na oclusal dos dentes, para apical, e também de vestibular para lingual ou de vestibular para palatino. Isso para quê? Para que seja pressionada a resina sobre a superfície do esmalte no momento da polimerização. Polimerizar de acordo com a recomendação dos fabricantes, certo? E do fotopolimerizador. Se você tem um fotopolimerizador rápido, você faz da maneira que é para ser polimerizado, certo? E obedecer o tempo de polimerização do fabricante. Depois a gente remove o template, isso é uma fase que a gente precisa ter um certo cuidado,
remover sempre de lingual para vestibular. Então, pega por palatina ou por lingual, certo? Apoia e remove com a mão ou então com o removedor, certo? Iniciar preferencialmente na região onde não há attachments. Se tem attachment posterior e anterior, então é melhor por posterior. Sempre ele sai mais fácil o alinhador, certo? Evitar o máximo possível a tração dos attachments. Então, tentar tirar o template sem colocar muita força sobre o attachment, certo? Depois que eu removo o template, eu verifico a fixação e a forma de todos os attachments está adequada, tá bom? Então, está aqui o template adaptado, a gente tem de fazer uma pressão nesse sentido, de incisal para cervical, de oclusal para cervical, certo? E também de vestibular para lingual, para que tenha uma pressão da resina sobre o esmalte do dente, tá bom? Depois polimeriza, tá? E vamos para a fase de remoção dos excessos de acabamento. Bom, o artigo do Guedes, ele recomenda usar a lâmina 15 de bisturi, certo? E outros autores, pontas de acabamento, com pontas diamantadas, brocas diamantadas e discos Soflex. Eu não utilizo a lâmina, certo? Eu prefiro usar só as pontas diamantadas de acabamento e mais os discos Soflex, tá? A gente tem de ter cuidado na hora desse acabamento para não tocar a broca ou o disco no attachment e modificar a forma dele, tá bom? Então, tentar manter o máximo possível a forma, que é importante para que a gente tenha a retenção adequada para o movimento. Então, está aqui no artigo, foto novamente do artigo do Guedes e colaboradores, né? Ele removendo com a lâmina de bisturi número 15. Como eu disse, eu não utilizo a lâmina de bisturi, prefiro usar brocas diamantadas de acabamento e mais os discos Soflex. Tá? Depois nós vamos adaptar o alinhador. Então, a gente vai verificar se a adaptação do alinhador está ok. Uma coisa comum, e isso a gente tem de explicar também para o paciente, é que quando a gente troca a série, ou quando vai adaptar uma primeira série, é normal que a gente não tenha uma adaptação tão boa do alinhador. Isso por quê? Porque o alinhador ele já tem a posição dos dentes, de onde ficam os dentes do plástico, já é o dente um pouco movimentado, entre 2 milímetros, 0,2 milímetros e até 3 graus. Então, ele vai entrar um pouco forçando, e ele tende a sacar um pouquinho. Então, é normal não estar, principalmente as incisais, bem adaptadas. Mas a gente tem mordedores que servem para estimular a adaptação, como, por exemplo, o Power Aligner, né, que é da Coral Dente, mas tem outros mordedores para melhorar a adaptação e também serve para estímulos para o movimento. Se a gente mastiga, principalmente nas regiões onde precisa maior movimento, durante 10 minutos no dia todo dia. Eu prefiro dar um pedaço do sugador. Eu corto o sugador, esse sugador plástico, clínico, e dou para o paciente, porque eles têm a mesma função. E se o paciente perder várias vezes, eu posso dar vários para ele. Eu dou a cada manutenção, eu dou, cada vez que eu vou olhar o attachment, eu vou para consulta, eu dou a metade de um sugador para o meu paciente, certo? Então, peço que ele mova, principalmente nas partes que não estão mal adaptadas. Mas o Power Align é isso aqui, ó. É essa borrachinha que serve para ajudar a adaptar. Então, é muito comum. Trocou série, ou adaptou a primeira série, não está bem encaixadinho. Aqui na incisal está sobrando um pouquinho de plástico, tá? Com o exercício e o início da movimentação desse dente, aí ele vai se adaptar melhor ao alinhador e aí ele vai encaixar melhor, tá ok? Então, é muito comum o paciente ligar, às vezes, não está encaixando direito meu alinhador. Tá sobrando um pouquinho na incisal, ou na ponta, tá sobrando um pouquinho. Não, é normal, isso é porque ainda não está encaixado, não fez nada do movimento, você usa o mordedor que consegue adaptar. Ok? Então, pessoal, era isso aí que a gente tinha para falar nesse resumo da semana, tá? Nessa próxima semana, nós vamos continuar o nosso trabalho, tentando desenvolver, tentando ajudar a construir esse conhecimento nos alinhadores, tá? E agradeço a oportunidade a todos e até a próxima.